A igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Saudar também os irmãos, os amigos que estão em casa, também com essa mesma graça e essa mesma paz. Os irmãos podem se assentar, por favor? Irmãos, quando o pastor Lacir falou comigo para poder pregar durante todo este mês de abril, é claro que quando nós temos a responsabilidade de pregar, a gente ora, a gente procura se preparar, mas sempre confiando que quem nos capacita mesmo é o Espírito Santo. Mas tem a nossa responsabilidade de prepararmos a mensagem. E como seriam 4 domingos, né? Este é o 3º domingo que vem, se Deus quiser, se estivermos vivos, será o último domingo deste mês de abril. Então, eu comecei a falar com os irmãos, procurando seguir alguma coisa para poder chegar num final, aquilo que Deus quer de nós. O primeiro domingo nós falamos, eu vou repetir para quem não estava aqui, mesmo para quem estava, se lembrar, e os irmãos que estão em casa também, sobre Abraão, como ele foi testado, como ele foi provado, e a sua fé e a sua obediência. Isso é muito importante. No final de tudo, no domingo que vem, quando nós, se o Senhor nos permitir, nós estivermos ministrando pela última vez, os irmãos vão entender perfeitamente o que Deus vem falando conosco nesses cultos. Domingo passado, nós vimos aquela passagem quando Jeremias, Deus diz a ele para poder ir até a casa do oleiro, porque Deus queria não só falar com ele, mas queria mostrar para ele aquilo que Deus é capaz de nos moldar, de nos transformar, porque somos vasos nas mãos de Deus, mas somos vasos com defeitos, que precisam ser restaurados, e só Deus tem este poder. Amém? Amém, irmãos? E hoje eu gostaria, agora, como eu tinha dito domingo passado, nós vimos 2 episódios lá do Velho Testamento, e hoje nós vamos ver no Novo Testamento, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas antes vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas, no capítulo 22, nós vamos ler poucos versículos aqui, e depois, no mesmo capítulo, nós vamos ler mais alguns poucos versículos. Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 1. Estava perto a festa dos pães asmos, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um jeito para matar a Jesus secretamente, pois temiam o povo. Então Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E Judas foi aos principais sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como lhes entregaria Jesus. Ele
eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e começou a buscar oportunidade para lhes entregar Jesus sem a multidão saber. Agora nós vamos ler no versículo 47, do mesmo capítulo, Lucas 22, versículo 47. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha adiante dela, chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Só até aqui, que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Pode fechar a sua Bíblia, se você quiser, pode ficar com ela aberta também. Aí, às vezes, você pode estar perguntando, mas o pastor falou sobre Abraão, agora, depois o pastor falou sobre Jeremias, e agora o pastor vai lá, neste momento em que Jesus foi traído. Tudo tem a ver, e vocês vão entender isso no decorrer da mensagem, e principalmente no domingo que vem, se o Senhor nos permitir. Quando Deus deu uma ordem para Abraão, nós vimos ali duas situações na vida de Abraão, quando Deus diz a ele para poder deixar a sua terra, e ele imediatamente o fez em obediência. E depois Deus, eu estou só lembrando, tá, irmãos? Depois Deus agora pede o seu filho Isaque em sacrifício, e imediatamente Abraão vai onde Deus tinha mandado para poder oferecer Isaque, também em obediência. Amém? Amém, irmãos? Agora, Deus fala com Jeremias para que ele se pusesse de pé, ou estivesse pronto para poder descer à casa do oleiro, porque Deus queria mostrar para ele algo, mas queria mostrar lá, naquele lugar, na casa do oleiro. E quando Jeremias chega e viu o oleiro ali mexendo com o barro, e aquela peça não ficou boa, e ele tornou a fazer aquilo de um jeito melhor, que aquele vaso ficasse perfeito. Então, caminhando nesta direção, nós vemos aqui a questão da obediência na vida destes homens de Deus. E vemos também como que Deus tem o poder de transformar as nossas vidas. Voltando à pandemia, voltando a este momento que nós estamos dizendo aí, que é o tempo do fim, que a palavra está se cumprindo, apesar de nós não sabermos data nem nada, mas entendemos que a pandemia não é tudo ainda, porque outras coisas virão, segundo a palavra de Deus, e que nós precisamos estar verdadeiramente prontos. Nós falamos na volta do Senhor e até nos alegramos quando entendemos que a palavra está se cumprindo e que Jesus, a volta do Senhor está próxima, mas talvez ela pode estar muito mais próxima do que aquele grande evento para qualquer um de nós, como ela já esteve perto daqueles que já partiram e nos deixaram. E Jesus voltou para estas pessoas, e Ele pode voltar
para um de nós antes daquele grande evento em que todos serão arrebatados ao mesmo tempo. Mas acontece que é bom quando nós falamos do arrebatamento. É bom quando nós falamos que a palavra está se cumprindo. É bom quando nós entendemos que está bem perto de Jesus voltar pela palavra. Mas nós precisamos estar prontos para este momento. Não é assim de qualquer maneira. Nós precisamos estar prontos para este momento. E como que nós podemos estar prontos para este momento? Em obediência, como nós vimos esses dois homens de Deus lá no passado. Nós sabemos que o que nos leva para o céu não são as nossas obras, não é aquilo que nós fazemos, mas o que nos leva para o céu é quando temos um encontro verdadeiro com Cristo e somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É isso que nos dá o direito de entrar no céu. É isso que vai fazer com que sejamos, aqueles que estiverem vivos lá, sejamos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Mas nós precisamos estar prontos. Vivermos uma vida de obediência, vivermos uma vida de renúncia. Só que existem momentos na nossa vida, meus amados, assim como teve este momento específico na vida de Jesus, quando ele estava ali naquele lugar e estava dando uma palavra para os discípulos, e aí veio aquela multidão, alguma coisa já combinada. O mal estava combinado. E olha que Judas Iscariotes, por causa do seu pai, era um dos 12. É importante nós lembrarmos disso. Ele era um dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos de Jesus. E como o texto diz que Satanás se apossou de Judas. E nós vimos isso repetido, e se formos ver nos outros evangelhos, nós vamos ver isso, e ele se tornou o traidor. E ele vai, junto com aquela multidão, ele recebeu por isso, ele deixou se levar e encantou com uma miséria, com 30 moedas de prata, ele foi para trair o Filho de Deus, trair o Salvador. Eu fiz questão de falar sobre uma coisa combinada, porque nós sabemos, eu creio que todos nós, eu não conheço a vida toda de vocês, as suas decepções, as suas lutas, e também dos que estão em casa nos assistindo, mas eu creio que todos nós, pelo menos uma única vez, nós fomos traídos. Pelo menos uma única vez nós tivemos uma grande decepção com alguém que nós amamos tanto, com alguém que estava bem perto de nós, ou talvez alguém até que nós tenhamos estendido a nossa mão e nós fomos traídos. Nós sabemos o quanto isso é doloroso. Você ter uma pessoa perto de você, que você ama verdadeiramente, que você quer caminhar com aquela pessoa, que você quer fazer o melhor que você puder para aquela pessoa, e subitamente aquela pessoa vem e lhe trai, aquela pessoa vem e te dá um golpe, aquela pessoa vem e te apunhala, como nós usamos, por trás, arquiteta um plano para poder nos prejudicar, arquiteta faz um projeto, um plano junto com outras pessoas, talvez, para poder tentar nos prejudicar. Assim aconteceu ali com Jesus. É claro que Jesus, sendo Deus, ele sabia de tudo isto, mas
ele era 100% homem também. E eu fico imaginando, irmãos, como que isso doeu dentro do coração de Jesus. Quando ele viu Judas, ele sabia o que ele ia fazer, mas a humanidade de Jesus, como que doeu dentro do coração de Jesus, ver um dos 12 indo para poder trair. Eu não sei se você já parou para poder pensar nisso, mas por que o beijo? Vocês já pararam para poder pensar nisso? Por que o beijo? O beijo era para identificação, porque Jesus, apesar de ser Deus, de ser o Filho de Deus, as roupas dele eram as mesmas dos discípulos. Apesar dele ser Deus, ele não estava numa plataforma acima dos discípulos. Apesar dele ser Deus, não havia um brilho especial em Jesus. Ele era igual àqueles discípulos na sua humanidade. Por isso, Judas precisou beijá-lo para poder identificar, para poder mostrar para aqueles homens que aquele era Jesus, o Filho de Deus. Amém? Mas foi um beijo doloroso, foi um beijo de traição, foi um beijo maldoso, um beijo perverso. E eu gostaria que você pensasse se isso já aconteceu na sua vida, e eu creio que sim, porque é difícil a gente passar por essa vida sem um beijo de traição. É difícil a gente passar por essa vida sem alguém nos trair. Talvez alguns mais vezes, mas é difícil nós passarmos por essa vida e dizermos assim: olha, nunca fui traído por ninguém. Isso é muito difícil. E normalmente isso acontece com aquelas pessoas bem próximas, aquelas pessoas que você ama de verdade, aquelas pessoas que você gosta de estar perto. Esses são os nossos traidores. Quando eu disse para os irmãos que nós vamos compreender esta mensagem na sua totalidade no próximo domingo, se Deus quiser, é porque a questão da obediência com relação a Abraão, a questão da obediência com relação a Jeremias, e agora, vendo este momento de traição que com certeza entristeceu profundamente o coração de Jesus, nós vamos culminar no domingo que vem com um texto da palavra de Deus que vai requerer de nós. Porque no início eu disse, nós gostamos de falar que a palavra está se cumprindo, e glória a Deus porque ela está se cumprindo. Nós gostamos de falar que está próxima a volta de Jesus, só que muitas vezes nós esquecemos que nós precisamos estar prontos para este momento. Então, aquilo que nós vamos ouvir, se o Senhor me permitir e a nós, eu estiver vivo, vai mostrar para nós que nós precisamos de obediência, nós precisamos de abnegação, nós precisamos de nos humilharmos diante do Senhor e não trair o Deus da glória, e não trair o Senhor Jesus. Porque todas as vezes que nós omitimos, que nós passamos por cima desta palavra, todas as vezes que nós nos distanciamos desta palavra, nós estamos fazendo exatamente como Judas, estamos agindo como traidores. E o Senhor vai mostrar para nós, porque eu entendo que Ele está conduzindo desta forma, no próximo domingo, algo difícil de fazermos. Como foi difícil para Abraão
deixar a sua terra e ir para um lugar onde Deus ainda ia mostrar. Como foi difícil para o próprio Abraão levar o seu filho caminhando 3 dias para um monte para poder imolar em sacrifício o seu próprio filho. São coisas dificílimas. Vai requerer de nós uma prontidão de Jeremias. Olha, levanta-te, e agora você vai descer e vai até a casa do oleiro, e ali eu vou te mostrar alguma coisa. Vai requerer de nós essa prontidão, essa decisão. E aí eu entendo que num agir do Espírito Santo, não do pastor ou de qualquer outra pessoa, nós vamos clamar domingo que vem, para que verdadeiramente o Senhor torne nos fazer de novo. Eu entendo que se nós estamos percebendo a direção que o Senhor está nos dando, se nós estamos permitindo que o Espírito que habita em nós, porque Ele habita em mim, Ele habita em você, que Ele esteja verdadeiramente confirmando esta palavra nos nossos corações e nas nossas vidas, porque é Ele quem nos convence, amém? Nós vamos clamar domingo que vem: Senhor, quebra minha vida e faz-a de novo, porque eu quero ser, Senhor, um vaso novo, para a glória do nome do Senhor. Eu entendo que nós iremos fazer isso, não que eu vá ficar pedindo para você fazer isso, não, a própria palavra, o próprio Deus vai fazer isto com você, porque nós não queremos ter uma atitude como Judas. Nós não queremos ser traidores desta palavra, nós não queremos ser traidores de Jesus, nós não queremos ser traidores do próprio Deus ou do Espírito Santo, que são a mesma pessoa. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Você pode orar junto comigo. Não precisa gritar, mas pode orar junto comigo. Não é proibido nós orarmos. Aliás, é necessário nós orarmos. Você que está em casa, ore comigo. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque Tu és Deus, Tu és Senhor, e este livro, Senhor, sagrado, é a Tua palavra. E cada vez que nós lemos este livro, e cada vez que nós ouvimos deste livro, é o Senhor falando conosco, e nós vamos encontrando em nós coisas que desagradam ao Senhor. Nós queremos ser obedientes, nós queremos renunciar, nós não queremos trair o Senhor, trair a Tua palavra. E eu te peço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha confirmar estas ministrações na vida dos meus irmãos, assim como o Senhor tem confirmado na minha vida, Pai. Para que nós possamos sermos verdadeiramente transformados pelo poder da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados. Abençoe a vida de cada um que está aqui nesta noite, abençoe a vida daqueles que estão em casa, onde quer que estejam nos ouvindo, abençoe a vida de cada um no nome de Jesus.
Leve-nos para as nossas casas, Pai, nós te pedimos. Dê-nos uma noite de descanso. E amanhã, se estivermos vivos, dê-nos um dia na tua presença. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração ou faça assim como o pastor Laci, não importa, o importante é que estas palavras, elas venham de encontro à sua vida e à minha vida. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e todos nós possamos dizer amém, amém. Deus abençoe a todos, tenham todos uma noite na graça e na paz do Senhor Jesus.